Tudo Rodrigo bom, doutor? Constantino, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Boa noite a todos aí. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu tenho acompanhado você aqui pelas redes, né? Às vezes um pouquinho na televisão também, e acho que você aí como jornalista, eu como médico, a gente está meio que vivendo a mesma batalha, né? Que é ter liberdade, que é batalhar por ter liberdade de expressão para falar aquilo que a gente pensa sobre aquilo que a gente vê. Então, Exatamente. eu te chamei aqui, fico muito honrado pelo seu convite. Prometi para mim mesmo que não ia ficar aqui te elogiando logo na entrada, porque o Dória, né, gosta muito de fazer isso. Eu até vi a sua entrevista ontem com o Alba, né, que eu acho fantástico. E ele falou isso, que inclusive um dos trejeitos lá que o rapaz do Pânico, o Marinho, usa para imitar o Dória, é que ele fica elogiando, elogiando, aí chega uma hora, vai lá e dá uma patada. Mas bem-vindo. Não, Temos aqui um. obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí sobre essa postura de. Bom, acima de tudo, acho que a palavra é coragem, né? Coragem para remar contra essa maré asfixiante aí, porque é como você disse, né, doutor? A gente não está podendo nem contestar algumas coisas. E isso é preocupante, porque não há nada de ciência nisso, né? O método científico clama por perguntas, por ceticismo, e está faltando isso hoje, né? E na minha profissão, na minha área de atuação, que é o jornalismo, isso devia estar bastante enraizado, né? Jornalista que aceita de forma passiva aquilo que vem de uma OMS da vida, não acho que seja jornalista, mas... Não, você tem toda a razão, Constantino. Eu aproveito aqui para te fazer uma pergunta. Aliás, isso aqui está longe de ser uma entrevista. Eu sou médico, tenho muito mais curiosidade de bater um papo com você, então você fica super à vontade para perguntar o que quiser também, assim como eu já me sinto. Então, isso aqui é um grande bate-papo, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Como você falou muito bem, e eu acho que você vem colocando isso há muito tempo, a ciência é a arte do questionamento eterno, e a ciência ela é feita de muitas teses e teorias, e também da prática clínica. A gente está num momento, Rodrigo Constantino, que eu entendo que se eu chego e falo assim, o Rodrigo Constantino existe. Eu estou conversando com ele, ele existe. As pessoas falam, não, ele não existe. Cadê o DNA do Rodrigo Constantino publicado na Rede Globo? Ele só passa a existir se o seu DNA tiver publicado, comprovado na Rede Globo. Eu fiz esse paralelo porque, basicamente, é isso que tem acontecido com a comunidade científica. A gente vê, a gente enxerga, existem trabalhos que falam a favor e contra tipos de tratamento para a Covid-19, mas apenas uma narrativa impera, que é a de que não tem tratamento, que é a que nada funciona e que todos os trabalhos são ruins. Assim, a gente consegue explicar isso do ponto de vista, sei lá, social, antropológico, porque científico eu não consigo. Doutor, científico não tem explicação, mas aí que está a questão, né? Quando a gente vai para a questão, para o aspecto sociológico, político, ideológico, a gente começa a ter algumas suspeitas, né? Bom, em primeiro lugar, a indústria interessada em que não exista tratamento precoce ou qualquer tipo de tratamento que médicos na linha de frente estão observando, né? E eu já vi inúmeras estatísticas também de que vários tratamentos de outras doenças não possuem também esse ultra teste mega randomizado, cego, duplo cego e tudo mais, né? Qualidade A de robustez. Não existe, né? Por quê? Porque muitas vezes não tem condição de ficar fazendo isso e o tratamento vai adiante. Então, a primeira suspeita é aquela dos livros de detetive dos Estados Unidos, né? Follow the money. Então, eu acho que tem sim um aspecto aí de uma indústria bilionária interessada, né, em vender produtos e para isso é importante que não tenha nenhum tipo de tratamento. Um segundo aspecto que eu vejo aí é a questão sociológica que até o senhor trouxe, é a questão realmente de controle, né? Nós estamos lidando aqui, e já não é de hoje, eu estou lendo, inclusive, agora, né? Esses dias eu estou lendo um livro do fundador do Fórum de Davos, o alemão Klaus Schwab, porque chama-se exatamente The Great Reset.
né? E esse livro é onde eles defendem essa tese de que a pandemia veio trazer uma espécie de oportunidade. Ele toma muito cuidado com os termos, mas nas entrelinhas está bem claro. É uma oportunidade para essa turma que defende uma espécie de governo mundial, né? Então, eles misturam o tempo inteiro ali essa questão da pandemia com, por exemplo, a questão climática, que dá o mesmo tipo de gatilho. Ah, não, nós temos um problema no mundo, né, e nós temos que escutar quem? As autoridades que falam em nome da ciência. Ah, tá, mas quais? Porque eu tenho aqui vários que contestam a tese dominante, né? Chamemos assim. Não, esses são obscurantistas. E aí começam os rótulos que não tem nada a ver com ciência. São negacionistas, né? Então isso é linguagem de seita. E a gente vê a mesmíssima postura em relação ao suposto aquecimento global, que já virou mudanças climáticas, que aí é mais elástico. Então eu acho que nós estamos vivendo uma época estranha, perigosa, eu diria, né, de tentativa de controle. E a pandemia forneceu para eles, né, a deixa para ir adiante com isso. Quer dizer, veja que nós estamos falando de países europeus, países no Ocidente, que têm apreço pelas liberdades individuais, pela ciência, pela razão, e estão impedindo o debate, interditando o debate científico, inclusive, com esse tipo de rótulo e com esse tipo de cala-boca e imposição. Estão impedindo até mesmo livre circulação, não só de ideias, como de pessoas, né? E são coisas sem precedentes. E nós não estamos convencidos, nós, assim, os mais céticos, de que exista, de fato, razão para isso. Então, é um clima preocupante, porque até onde vai esse negócio, né? Então, eu estava falando de tratamento precoce, doutor, mas outro dia eu estava vendo na imprensa que eles vão avançando, né? Eu vi outro dia na CNN Brasil uma chamada de que um especialista, e aí vem essa questão da seletividade, do cherry picking, né? Seleciona quem eles querem que corrobore com a tese deles, né? Um especialista dizia que vitamina C e zinco não é que são ineficazes, não, é que podem prejudicar o tratamento na Covid. Eu falei, meu Deus, eu não sou médico, eu reconheço minha ignorância, eu sou leigo, mas me parece tão esquisito um negócio desse que eu desconfio do que está por trás. E, Rodrigo, você sabe que, além do comentário ter sido infeliz, o dia dessa entrevista foi bastante infeliz, porque no dia saiu um estudo exatamente mostrando que vitamina C e zinco reduzem, sim, tempo de sintomas, né? Para quem até quiser, tem um resumo, eu estava lendo antes aqui na página, no canal do Dr. Francisco Cardoso, que é uma das sumidades, faz várias análises de estudos. Então, esse é exatamente o artigo de hoje lá, né? Então, fica muito claro, né? Isso que você falou, assim. Então, você pega pessoas que querem trazer a narrativa delas e nomeia, né? Essas pessoas nomeiam especialistas, né? E aí, que é o que eu falo, Rodrigo, assim, eu sou médico, a gente tem que abordar aqui questões médicas, mas não faz parte da minha pessoa não me posicionar. Eu entendo que o isentismo ou aquela não, veja bem, não me meto com essas questões políticas, não dá. A gente está numa guerra e a gente precisa ter, sim, as nossas posições. Se o cidadão que está me vendo aí acha que uma posição política minha vai influenciar em alguma conduta médica, que ele não me procure, porque óbvio que não vai influenciar. Sim, agora, seria antiético. Agora, você como cidadão tem todo o direito e até mesmo o dever moral de se pronunciar diante de uma coisa que você está vendo esquisita, né? Perfeito. E eu preciso ter noção do contexto social, político e econômico que vivo para poder oferecer o melhor tratamento para o meu paciente. É um exemplo claro, né? Eu não posso prescrever para uma família que ganha um salário mínimo por mês um remédio para pressão que custa R$1.000 por dia, né? Mesmo se ele for o melhor. Então, o que eu estou fazendo? Colocando aqui o contexto econômico do nosso país, por exemplo, dentro, né, da minha conduta médica e jogando para fora. E é por isso que eu estou fazendo isso, porque eu acho super importante que as pessoas elas consigam entender, esclarecer e uma coisa que eu tenho visto muito, sair um pouco dessa over-information, porque isso também dá muito problema. Então, eu vejo pessoas aqui no meu Instagram absolutamente histéricas, com razão,
porque elas ouvem muita coisa, falam muita coisa, chegam muita coisa nos WhatsApp da vida dela. É muito ruído, né? É muito ruído e a gente acaba sem saber o que filtrar. E o problema também é que da Flórida, nós temos um problema também que é essa questão desse clima de polarização, quase de torcida de futebol, e que está politizando uma coisa que não deveria ser politizada. Por exemplo, remédios. Então, Sim. é a turma da cloroquina versus a turma da vacina. Isso é uma besteira, né? É uma besteira. Claro, assim, e a gente precisa entender e ser transparente naquelas coisas que a gente fala. Mas a gente precisa, como médico, levar em consideração, sim, né, o contexto para poder propor o melhor tratamento dos nossos pacientes. Sim. E essa questão do cherry picking que você falou, eu vou fazer aqui, vou tentar direcionar essas duas coisas. Por quê? Porque é importante que você enxergue verdade, enxergue empatia em pessoas que são verdadeiras e cheguem aqui e falam o que pensam. Né? Porque senão essa questão da overinformation fica muito, muito, muito prejudicial. E se você escolhe o seu líder, vamos dizer assim, errado, e eu aqui vou me referir especificamente ao Átila Yamarino, por exemplo, que escreve, e eu quero que você fale um pouco disso, no meio dessa liderança que foi imposta a ele. Ele escreve um texto chamado Autoritarismo Necessário. A gente consegue entender mais claramente o que pode acontecer em nome da ciência. Queria se você pudesse comentar. Eu comento isso, é uma boa deixa, assim, pelo seguinte, eu já estava aqui pensando, né? Vamos explicar para o público como é que funciona isso no jornalismo. Então, vou trazer a minha visão, né? A questão da seletividade. Em primeiro lugar, uma pesquisa que eu vi, e eu já desconfio hoje em dia de pesquisas e tudo mais, mas dizia que 1 em cada 4 médicos, né, da ponta de frente e tudo mais, recomendam o uso de hidroxicloroquina ou tratamento precoce, por exemplo. Bom, vamos assumir que isso é verdade. Vamos considerar a premissa verdadeira. Se nós estamos falando de um em cada 4 médicos, por definição, já deveria, na imprensa, a turma que é totalmente leiga no assunto parar de falar em tratamento não eficaz, negacionistas e não sei o quê. Nós estamos falando de uma coisa representativa. Quer dizer, 25% recomenda o remédio. Então, isso já deveria manter o quê? A necessidade de humildade dos jornalistas. Mas não, eles não são humildes, eles são os mais arrogantes de todos, eles acham que entendem de todos os assuntos, e aí vem essa questão do cherry picking que eu acho importante. O que eles fazem? Eles têm uma visão de mundo que é ideológica, e eles acham que é só de razão, de imparcialidade e da ciência. Eles selecionam aqueles que falam aquilo que eles querem ouvir. Existe um truque que é importante as pessoas entenderem na mídia, que é você pegar esses especialistas e dar um apelo à autoridade, né? Então é uma coisa assim, não, mas fulano disse, a entidade tal disse. E há um outro truque também que é muito comum, que é você pegar, às vezes, num painel de debates, entre aspas, e colocar 2 especialistas que querem mais ou menos, que vão falar mais ou menos aquilo que você quer ouvir, e coloca um terceiro, meio neutro, que vai fazer uma ou outra crítica pontual para parecer que há uma grande pluralidade. E aí esse terceiro vai parecer o cara esquisitão, a minoria vencida, e isso vai te dar também um respaldo, né, para aquilo que você já queria comprovar. Então, isso é muito comum. As pessoas precisam entender que a mídia não é essa coisa, né, esses jornalistas acreditam nisso, né, porque eles fizeram na faculdade. Não, imparcialidade, os fatos, a excelência, o fato. E na prática a gente vê, doutor, que não tem nada disso. A gente vê um bando de gente querendo impor o quê? Uma narrativa. Aí chegamos, então, nessa figura aí meio lamentável que o senhor menciona. Por quê, né? Ele era um youtuber lá, famosinho e tudo, um biólogo. Aí pegam ele, de repente, com uma sumidade do assunto, e ele basicamente fez um copy and paste num estudo que é de uma entidade que vem sendo muito criticada também, que é o Imperial College, que não é de hoje que vem errando. É de vários outros casos, né? Errando e de forma muito grotesca nas previsões. E, de repente, esse sujeito dá um copy and paste, cai como uma música para os ouvidos ali daquela turma que era isolacionista, hashtag fica em casa, que já tinha um interesse político também, né, para desgastar o governo federal de alguma forma. E pronto, o cara, olha o que ele se transformou. Né? Ele, de repente, vira
o bambambam do assunto, e qualquer outro que está lá vivendo uma experiência diferente ou que tem muito mais conhecimento sobre esse assunto do que ele, é relegado, é deixado de lado, é ignorado, ou pior, tratado como um pária, É cancelado também, né? Cancelado, né? Aquele ali é que vai ser politizado, né? Então, ele vai ser acusado de ter uma agenda política, né? Então, de novo, nós estamos diante de uma coisa muito grave, que não é de hoje, mas na pandemia eu acho que as máscaras estão caindo de uma forma impressionante, que é a tática leninista das pessoas acusarem nos outros aquilo que elas são. Então eu vou dar um exemplo muito claro também, que eu sou que nem o senhor e dou nome aos bois. Pega o governador de São Paulo, né? Ele vem acusando, desde o início, o presidente Bolsonaro de politizar a pandemia, de só pensar em 2022 e por aí vai, né? Ser negacionista e tudo mais. Bom, eu não conheço nenhum político que tenha politizado mais a pandemia do que o Dória. Eu não sei de ninguém mais obcecado com 2022 do que o Dória, né? Então, tudo nele contradiz o discurso, a narrativa. Aquilo que ele aponta no Bolsonaro, nas palavras dele, na verdade, ele está repetindo diante de um espelho. É uma metralhadora giratória onde ele olha para o espelho e começa a atacar os outros. Então, nós estamos vendo isso em escala planetária, né? Eu não quero até entrar nesses debates mais específicos, mas aqui nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, que é o bambambam do CDC, ele está sendo alvo de muitos ataques também, né? Não na mídia. A mídia trata ele como um deus, uma sumidade, né? Mas a turma mais independente repara o quê? Repara que ele vem politizando a pandemia desde o começo, e não é de hoje que apontam erros nele. Inclusive, eu li esse final de semana um livro que é exatamente mostrando a politização do Dr. Fauci na época da AIDS, que ele liderava o Task Force para combater aquilo, e já com uma mentalidade de ciência totalitária, e se você discorda dele, você é uma pessoa com interesses obscuros e tudo mais. Ele impedindo, portanto, contestação científica. Então, de novo, o que me assusta nisso tudo é que há uma politização excessiva do que deveria ser médico, do que deveria ser científico, e essas pessoas é que dão as cartas do jogo, porque eles estão falando aquilo que a mídia, de alguma forma, quer escutar, né? E há um certo conluio, né? Eu diria assim, não sei se não precisa entrar em teoria conspiratória, mas mesmo que seja voluntário, né? Mas um está mancomunado com o outro, pelo menos nesse projeto de vender como alternativa, como solução para os problemas, uma coisa imposta de cima para baixo. Sim, né? E aí, nesse sentido, vem textos como esse, né? Com o título Autoritarismo Necessário. Eu acho que isso o texto fala, né? O título fala por si só. Né? É revelador, exatamente. É revelador da intenção. Por isso que eu sempre falo com o pessoal aqui nas minhas redes sociais o seguinte: olha, eu cansei, não vou aqui ficar tentando mais provar absolutamente nada. Eu cansei. Eu tenho uma vasta experiência no tratamento da Covid-19, que é uma doença nova, é uma doença em que o vírus responsável ele tem vários mecanismos de ação na célula, de entrada na célula. Então, a gente esperar que uma droga só faça uma diferença necessária, uma diferença significativa no meio de uma pandemia, é algo muito, muito difícil. Mesmo assim, a gente conseguiu. O que acontece é que isso não está publicado no que eu chamo das redes globos do médico, New England Journal of Medicine, JAMA, mas na periferia ou em pré-print, né, que são, vamos dizer assim, são revistas menos confiáveis, né, ou que seriam menos confiáveis, a gente tem lá inúmeras publicações, né? Mas mesmo assim a gente já conseguiu. E eu falo, por exemplo, a AIDS, o HIV, é uma doença, né, que ela pode ter uma fase aguda, claro que não é a regra é ser uma doença mais crônica, mas quando você faz o diagnóstico, você já entra com 3 medicações, né? Por quê? Porque é a combinação das medicações que faz a diferença. Se você estuda A sozinha, B sozinha ou C sozinha, você não vai achar evidências claras e robustas, né? Então, existe um caminho científico mais purista que a gente precisa ter tempo para percorrer. Mas o que a gente já tem até agora
é absolutamente suficiente, né, para, claro, com acompanhamento médico, sem Sim. automedicação, se trate a Covid-19. Né? Não, Então, e o que mais me causa espécie, doutor, é que nós estamos falando de medicamentos, né, que são conhecidos, que sim, não é uma coisa assim, se fosse uma droga nova, incerta, com potenciais efeitos colaterais desconhecidos, vai lá um pouco mais de cautela. Mas olha só, foi publicada na Nature de 2017 um longo estudo sobre a hidroxicloroquina para o tratamento da Zika. A Rede Globo, né, ela deu destaque, inclusive recomendando para mulheres grávidas, que era uma coisa na ocasião, é verdade. tranquila. Então, assim, é um remédio de malária que as pessoas tomam de forma profilática há 70 anos, 60 anos. Então, o que me causa mais espécie é isso, é a demonização de um caminho, né, com substâncias que não são aparentemente periculosas. E aí vai fazer um estudo, e esse sim ganha os holofotes da imprensa, um estudo absolutamente questionável, para usar um eufemismo aqui, que eu queria dizer mesmo é criminoso, como aquele de Manaus, com Isso. uma superdosagem e tudo mais. Então, o que tá por trás, né? Nós temos que desconfiar. Um jornalista que tem acesso a esses fatos, né, ele tem que desconfiar. Então, assim, eu fico perplexo de ver a postura dos meus pares, de colegas na mídia, né, que se calam diante disso. E nós estamos, de novo, nós estamos lidando aqui com vidas. E vidas, como o senhor mesmo disse, né? Vidas de, no caso do Brasil, um país com claras limitações financeiras. Então, de novo, você querer achar que o mundo se resume a esse mundinho, a esse universo dessa bolha, e que, ó, cá entre nós, isso também veio à tona, né? Vazou que vários desses médicos ou outras figuras tomaram os remédios. Né? Então Mas é pior ainda, o grau esse de é, inclusive, hipocrisia. Rodrigo, esse, desculpa, só para. Desculpa te interromper, mas esse, Não, era inclusive, isso, era isso. é um dos grandes trunfos que eu tenho, né? Porque eu, graças a Deus, ainda não sofri nenhuma tentativa de cancelamento, mesmo com a exposição que eu estou fazendo. Né? Mas eu tenho ali, né, tudo documentado de cada ator, de cada atriz, de cada vereador que eu atendi, que eu prescrevi, né? Então, tá guardado em sete chaves para uso em hora correta. Mas só para te dizer que você tem toda a razão, porque enquanto é a mesma história, né? Fica em casa aqui, mas vou jogar a bola ali, É não isso, tome né? nada. Olha só, informação quentinha, né? Mas assim, eu já vi até que o filho do presidente usou e retuitou, né? O Marcelo Freixo do PSOL, que escreveu que era um absurdo, que era quase assassino, né? As pessoas se aglomerarem para churrasco e tudo. Ele está, nesse momento, agora já deve ter ido embora, mas ele estava agora na Ilha Grande, em Lopes Mendes, que é uma praia Uhum. isolada, uma praia de acesso difícil, né? Dos bacanas, como diria o Anselmo Góes do Globo, né? Ele estava lá com um grupo de umas 8 pessoas na mesa, todos eles sem máscara, batendo papo. Eu sei porque a fonte que tirou a foto direta, a fonte original. Quem me mandou a foto estava lá. Né? Então, assim, um grau de hipocrisia. Aí o outro vai para o Caribe com a família, o outro vai jogar a peladinha com os amigos, e por aí vai. Então, o governador vem aqui para Miami. Então, assim, isso está chamando a atenção das pessoas. Eles estão tomando os remédios que eles demonizam, eles estão fazendo aquilo que eles chamam de comportamento genocida nos outros, e as pessoas têm acesso hoje em dia, graças a pessoas como você, como eu e tantos outros aí que têm essa coragem de furar a bolha. Né? Então, isso está chocando ainda mais, está adicionando insulto à injúria. As pessoas estão perdendo emprego, nós estamos lidando aqui com vidas, né? E tem uma turma insensível ao extremo e que me parece está fazendo ali um cálculo político acima de tudo. Né? Repare que pelo Trump e o Bolsonaro apostarem na cloroquina especificamente, passou a ser uma droga 100% politizada, onde criou-se ali uma divisória, eu sou a favor, eu sou contra. Isso não me parece razoável. É. Isso é uma coisa insana. Se alguém te pergunta se você é contra ou a favor da Novalgina, o cara vai ser taxado como um louco, né? Assim, Exato. isso não tem o menor sentido. Agora, assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer que o tempo vai passar e
né, essas informações elas vão ser retiradas da forma correta dos estudos que já tem. Ontem, se eu não me engano, a própria Inglaterra fazendo uma campanha de suplementação de vitamina D. Hoje, se eu não me engano, isso foi hoje ou ontem, o Japão aceitou a ivermectina como para tratamento emergencial da Covid-19, né? Então, eu acho assim, que o que a gente sempre fala aqui, a gente não promete cura de ninguém, a gente não diz que vai ter nada milagroso, eu não gosto dessa história de kit Covid, porque o kit Covid, na verdade, não existe. O que existe é você ter um acompanhamento ao longo de um tempo, né? De preferência começando assim que os primeiros sintomas se iniciarem, né? E o médico vai orquestrando as medidas necessárias, que vão desde exercícios respiratórios até mudanças das medicações de acordo com os dias de doença. Esse é o tratamento precoce. E você não precisa usar hidroxicloroquina, ou azitromicina, ou ivermectina. Você tem várias opções, algumas com maior ou menor eficácia, mas esses cuidados e esse timing, né, de uso das medicações é o mais importante. Então, quando politizam e, de certa forma, taxam o tratamento de um kit, de um remédio milagroso que você vai receber, assim, isso não tem nenhum paralelo com que muitos dos 10 mil médicos, né, de grupo que eu faço parte, que apoiam esse tipo de tratamento, faz parte, né? Isso. Sim, até porque, cá entre nós, eu não me lembro de ter visto médico, né, prometendo esse tratamento precoce Sim. como uma panaceia. Agora, eu vi muita gente, e aí até fora da medicina, jornalistas, por exemplo, falando na vacina ainda em experimentação também, né, como cura. E isso pode ser até um pouco leviano. Agora, é curioso até que aqui nos Estados Unidos perguntaram para a porta-voz da Casa Branca se a gente ia voltar à normalidade logo, né? E a resposta foi, no mínimo, curiosa, porque ela disse não. Né? A ideia é que, mesmo após a vacinação, vamos continuar por um bom tempo com isolamento e máscara. Então, assim, fica uma sensação do que está acontecendo. Né? Sim. Se foi vendido como cura, como panaceia, né? Então o que está acontecendo? E aí vem um outro detalhe importante, né? Que também tem a ver com narrativas e não com jornalismo sério, né? Que é assim, por exemplo, na Alemanha, conversava hoje com um jornalista na Alemanha, e 89% dos óbitos foram de pessoas acima de 70 anos, né? E tem sido assim em muitos lugares. Né? É um vírus que atacou de forma muito desproporcional os mais idosos e com comorbidade e tudo mais, apesar de que, claro, que quem conhece o mínimo de estatística sabe que em teoria dos grandes números você vai ter sempre as exceções, e aí isso que desperta angústia, que você sempre escuta falar de um caso de um cara saudável com 40 anos, e aí você fica bolado. Mas teoria dos grandes números, estatística, né? São pessoas mais idosas e com comorbidade. Aí a reportagem ignora isso, né? Morto, com Covid, de Covid. Aí começa a aparecer, inevitavelmente, vai começar a aumentar os casos de pessoas que tomaram vacina e ainda assim, não obstante, foram a óbito, infelizmente. Aí vão dizer o seguinte, não, mas ele morreu apesar da vacina ou morreu de outra coisa e tudo mais. Então, veja, cadê a coerência nisso? Quer dizer, exatamente, as pessoas que não estão preocupadas com a politização excessiva, elas estão levando tudo isso em conta. Exatamente, olha, o sujeito tem 86 anos de idade, 2 comorbidades, cara, é óbvio que é mais delicada a situação dele. Sim. Então, assim, vamos levar isso em conta na hora de reportar, porque senão você pode estar gerando, né, um certo pânico excessivo também. E a quem interessa isso, né, doutor? É uma coisa que eu me pergunto, porque estão mudando muito o estilo de vida das pessoas. E existe um conceito dentro da medicina e da epidemiologia que fala em anos de vida em excesso ou anos de vida poupado. Então, se a gente for olhar para 2020, parece que houve apenas, né? Eu estou falando apenas, gente, aqui do ponto de vista médico, não estou aqui querendo desmerecer absolutamente nenhuma morte, mas o aumento, né, a diminuição de número de anos médio de vida perdida foi muito pequeno, porque provavelmente esses idosos que faleceram de Covid, eles faleceriam de outras doenças também. Sim. Isso é um raciocínio epidemiológico. É horrível? Claro que é. Né? Não, sempre soa frio, mas é necessário. Sim, ainda mais quando o médico tem que fazer escolhas,
por exemplo, falta leito ou falta recursos. Eu sou, além de jornalista, eu sou economista de formação. Sim. Então, a primeira coisa que a gente entende é que os recursos são escassos. Nós estamos o tempo inteiro praticando no dia a dia aquele dilema da escolha, né, do controlador de trilho ali, né? Você vai jogar o trem para cima de 5 pessoas ou uma pessoa. Esses dilemas filosóficos que são interessantes, nós no dia a dia estamos sempre tendo que fazer escolhas difíceis. Então, Sim. eu já trouxe essa provocação também, doutor, que é o seguinte: tá, se o único intuito na vida é reduzir ao máximo o número de óbitos, né, por que o carro é permitido? Né? Porque tem acidentes letais que tiram a vida todo ano de 30 mil pessoas no Brasil, em média. Então, vamos logo proibir o carro. Aí todo mundo vai falar, não, mas aí seria drástico demais, porra. Olha o impacto no estilo de vida, em outros problemas que isso gera, o trade-off. Então vamos deixar o sensacionalismo e a demagogia de lado e vamos falar a sério. É o papo de adulto, é o que eu tento fazer desde o início da pandemia. Mas não consigo, porque ela parece que foi dominada pela famosa lacração, né? Quer dizer, que é o que eu chamo de monopólio da virtude. Tem uma turma querendo disputar o seguinte: eu sou bonzinho, eu sou sensível, eu me preocupo com todas as vidas. Você é um ganancioso que só pensa em economia e tudo mais. E aí criou uma divisão binária artificial e acabou o debate, interditou o debate. Né? E o mundo de hoje permite com que essas pessoas não convivam, então cada um tem a sua realidade dentro da sua bolha, né? Aliás, saindo um pouquinho da medicina, eu quero voltar a comentar essa história da vacina. Deixa eu até te perguntar, me pediram, Rodrigo, para a gente acelerar aí um pouquinho com o tempo, não sei qual está a sua disponibilidade. Temos uns 10, 15 minutinhos, tá, 10, então, 15 minutinhos. Maravilha. Eu queria só te perguntar duas coisas. Eu quero comentar da parte médica, muita gente tem me perguntado da vacina, e aí eu vou dizer para vocês o que eu penso e eu vou aproveitar de fazer alguma pergunta também, mas eu queria que você fala muito sobre isso, né? Desse mundo em bolhas. Isso dificulta muito o convívio em sociedade hoje em dia, né? Você recentemente fez um desafio até proposto pelo Luciano Hang, né? Olha, Dória, vem para Paulista, eu vou para um lado, você vai para o outro. Quem chegar ou vivo, ou pelo menos menos arranhado do outro lado, né? Ganha, né? Tipo, quem chegar... E é isso, né? Falta o cheiro das ruas, falta o cheiro da realidade para diversas pessoas, né? E eu fico olhando e imaginando cenários, né, de pessoas públicas como Joyce Hasselman, como Kim Kataguiri, como Alexandre Frota, que esses caras, eles só há uma explicação para eles continuarem indo trabalhar no dia a dia, que é eles estarem dentro de uma bolha e não conseguirem sair dessa bolha. E eu vejo isso, né, que eu estou dando exemplos, talvez os mais grandiosos, mas eu vejo isso no nosso dia a dia, assim, né? Então, eu tenho o meu grupo do WhatsApp, onde quase todo mundo é a favor de uma coisa, tem o mesmo pensamento político, a gente tem uma dificuldade em debater, e às vezes isso até chega nos nossos consultórios, é um pouco complicado. Como a gente pode, Rodrigo, assim, se livrar um pouco disso? Qual a sua visão jornalística, mas mais do que jornalística, humana, filosófica, que faz com que a gente possa se livrar, né? Nos livrarmos um pouco desse mundo em bolhas que a gente vive? Doutor, eu vou te responder da seguinte forma. Tem uma resposta que é no âmbito individual, que cada um de nós podemos fazer, e tem uma resposta que, infelizmente, é mais pessimista, que é em termos de sociedade. Eu acho que a sociedade vem caminhando nessa direção e vai piorar. Vai ter que recrudescer ainda mais antes de ter alguma salvação. Por que eu digo isso? Infelizmente, e não é implicância minha, eu encontro o DNA da esquerda em quase todos esses problemas. Eles vêm há muito tempo demonizando os adversários. Então, eles não tratam alguém que votou em Bolsonaro ou alguém que votou em Trump aqui nos Estados Unidos ou que diverge deles como alguém que está equivocado na visão deles. Eles tratam como alguém que é do mal, como alguém que é fascista, como alguém que quer a morte dos outros. E aí não tem condição de você atravessar o corredor para ir escutar. Então você vai criando as câmeras de eco e se fechando nelas. Os algoritmos das redes sociais e as próprias redes sociais acabaram ajudando a alimentar esse tipo de postura. Então, eu acho que a coisa foi abrindo uma boca de jacaré e hoje em dia é isso. Tem os guetos, e você não quer mais ouvir, você quer colocar rótulos e demonizar o outro lado. E hoje em dia
até por uma reação, terceira lei de Newton, né? Hoje em dia, eu também acho que tem gente na direita que faz isso, né? E aí vem a resposta no âmbito individual, eu sempre fui contra isso. Eu leio muita coisa de pessoas que discordam de mim. Eu já li Marx, eu já li um monte de coisa de Keynes para ficar só na minha área de economia e política. Eu já li Foucault. Eu vou ler, né, as coisas que eu olho com uma certa repulsa para falar. Tanto que eu acabei de falar no início aqui que eu estou lendo o livro do The Great Reset. Eu falei assim como eu li o livro do braço direito do George Soros, que é o Lord Brown Malloch, que era o cara que cuidava lá daquelas Smartmatic, ele fez consultoria para vários governantes no mundo emergente, né? E esse sujeito tem um livro sobre globalização. Eu falei, deixa eu entender o que ele chama de globalização, porque eu sempre defendi a globalização. Aí eu fui entender, tá, ele quer fazer uma globalização administrada, controlada. Ah, tá, então isso é análogo dentro de um país a um capitalismo de Estado em vez de livre comércio, que é o que eu defendo. Agora eu entendi. Mas eu fui lá conhecer, ver qual era o argumento do cara. Então, eu acho que hoje em dia nós estamos fechados em câmeras de eco e a única saída que eu posso sugerir em âmbito individual é saia um pouquinho disso. Né? Escuta. E isso é importante pelo seguinte, por que interessa, principalmente a esquerda, né, censurar? E aí tem muita gente na direita que fala assim, vamos sair então do Twitter e vamos para o Parler. Eu sou contra. Eu falei o seguinte, olha, é tudo que eles querem, que é guetizar. Né? É você transformar em guetos, e aí é o seguinte, eles não vão estar escutando mais o contraditório, e isso é tudo que interessa a eles, não a quem acha que está com a razão e quem quer um diálogo civilizado. Então, ou vai virar o Big Brother, né? Ou vai virar o Big Brother, né? Então, assim, eu não quero isso, eu quero um debate, eu quero que apresentem os argumentos e me escutem. Porque quando a pessoa me escuta, quando a pessoa começa a me acompanhar, e eu já ouvi muito esse feedback, doutor, é assim, caramba, eu tinha uma imagem muito diferente de você. Claro, porque a imagem que ele tinha de mim era filtrada pelos meus adversários que me demonizam. Aí o cara começa a me acompanhar e fala, pô, não é que ele tem uma postura mais humilde e diferente? Pô, não é que ele fala algumas coisas que fazem sentido? E aí desarma. Então o que nós precisamos é isso. Você conhece gente que você confia, que é amigo teu de infância ou que é parente e que votou no Bolsonaro? Conheço. E essa pessoa é ruim? Essa pessoa é do mal? Essa pessoa quer a morte de velhos? Não. Então, questiona que você pode estar sendo enganado, questiona que tem uma narrativa por trás que vem tentando demonizar quem pensa diferente por algum jogo mais obscuro. Né? Então, a recomendação é essa, abaixa um pouquinho as armas e vamos ouvir, porque eu acho que quem fizer isso vai perceber que tem um jogo sujo e pesado, né? Jogado aí por essa turma que quer justamente impedir, não é nem mais o debate, é a contestação. Você disse que está ainda ileso aí na questão do cancelamento. Bom, eu falo com lugar de fala. Eu já fui cancelado e tomei já 2 strikes no YouTube por contestar a OMS. Contestar. Olha que coisa bizarra. Vamos ver se eu perco a virgindade hoje com essa live aqui. Mas, bom, eu vou só te fazer uma pergunta rápida sobre as vacinas, a gente encerra. Eu tenho recebido muitos questionamentos de pacientes meus perguntando, e agora, vacino meu pai, não vacino? Vacina minha mãe, não vacino? O que acontece? Qual é o dado que está faltando para eu poder vir aqui e me posicionar melhor? É a transparência. Esse é o dado que está faltando. Eu acho que todos os questionamentos de quem são pró-vacina para todo mundo ou quem é contra são legítimos. A gente está num mundo novo com uma doença nova. Então, é legítimo você fazer qualquer questionamento. A grande questão é, se a gente for transparente e dizer, sociedade, olha, temos uma pandemia, tivemos que fazer uma vacina muito mais rápida do que a gente está acostumado. Quem é de muito risco, tome, porque o risco de pegar a doença é um risco mais alto ainda, e a gente pode falar isso, já que a gente tem pelo menos uma pequena população estudada. Só que os dados sobre as pessoas que tomaram as vacinas, eles têm que ficar muito disponíveis para que a gente possa, há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, poder continuar sendo, sei lá, de certa forma, astuto na tomada de decisão. Então, eu recebo um monte de mensagem no meu WhatsApp, por exemplo, dizendo que o cara tomou a vacina, desmaiou, tomou a vacina e morreu, tomou a vacina.
Eu não quero chegar aqui no meu Instagram e causar nenhum alarde, mas eu quero entender qual é a magnitude desses casos. Será que esses casos chegam até mim porque eu estou numa bolha? Ou será que eles têm uma magnitude realmente que representam uma grande quantidade de casos? E aí, quando eu vou para os portais, quando eu vou para o site da Pfizer, quando eu vou para o site do governo de Israel, quando eu venho aqui para o site do SUS, eu não tenho essas informações. Eu não tenho essas informações. Então, eu tenho recomendado os meus pacientes de muito alto risco a vacinação, né, e tenho pedido para que os outros pacientes esperem, né, para a gente ter uma informação melhor. Então, através de você que é um jornalista, vou até fazer esse apelo. Olha, gente, é absolutamente aceitável que tudo isso esteja acontecendo, uma vacina mais rápida, ok, mas vamos ser transparentes com os dados para que a gente possa tomar as nossas medidas a partir desses dados que aqui existem, entende? Então, isso assim, é o mínimo, né, doutor? É o mínimo. Nós fizemos num tempo recorde, mais rápida que se tinha histórias, que era 4, 5 anos para desenvolver, até porque justamente na fase 2 e na fase 3, com os seres humanos, é preciso dar um tempo para acompanhar de perto o placebo e o grupo controlado para justamente você ter noção melhor desses riscos e efeitos. Então, a minha postura é exatamente essa, mais transparência e cautela, né? Porque no ano que eu nasci, se eu não me engano, 76, tiveram ali problemas com uma vacinação e que foi ali que começou esse movimento anti-vacina que hoje é relativamente grande até nos Estados Unidos. Eu converso com pediatras que ficam horrorizados, com pessoas que fazem campanha para os filhos não tomam. Campanha não, fazem campanha e os filhos não tomam as vacinas que são seguras, né? Para poliomielite, sarampo e tudo mais, cachumba. Então, é óbvio que tem que tomar esse cuidado justamente para acontecer de novo um negócio desse. Minha postura pessoal, eu não estou preocupado com vacinação, eu não sou grupo de risco. Se eu estiver dentro da loteria dos grandes números, paciência, eu posso estar em relação a avião, eu posso estar em relação a carro. Eu já gravei isso e disse com todas as redes, se acontecer não precisam jogar depois na minha cara, porque é quase uma coisa mórbida, né? Quando o Luciano Hang, que você mencionou, e a família dele vieram em cima agora, e ele estava falando, gente, vamos ter coragem de viver, e viver é arriscado às vezes. Né? Então as pessoas têm uma coisa meio mórbida, né? Torcendo quase para quem não se apavorou com a pandemia, para que pegue e morra. É um negócio doentio, né? Então, eu digo com toda tranquilidade, eu não estou com pressa, não estou preocupado em tomar vacina nesse momento, porque justamente não me considero um grupo de risco. O que me preocupa nessa história? Quando autoridades, como o governador de São Paulo, começam a falar em obrigatoriedade. Quando governos começam a falar que você não vai entrar em avião, não vai entrar em lugar público, vai se tornar um pária, vai sofrer ostracismo se você não tiver uma caderneta de vacinação andando com você na rua. Olha, isso me remete a Estado totalitário. Isso é um negócio que me preocupa muito. Então, de novo, aí é uma questão de liberdades que estamos aqui discutindo. E em nome do interesse coletivo, você justifica as maiores aberrações. Eu dou um exemplo só, doutor. E eu já uso esse exemplo há muito tempo, tá? Para discutir exatamente com isso. Tem gente que fala assim, mas também eu que pago o SUS, então eu quero sim proibir o cigarro, né? Eu falo, olha, cuidado que isso é um caminho escorregadio, porque o ócio é prejudicial à saúde e aumenta o risco de doenças cardíacas. E o senhor sabe muito melhor que eu, né, que, por exemplo, obesidade. Hoje em dia não pode falar, porque senão é gordofobia. Mas obesidade. Então, o Estado vai começar a impor 3 horas de exercício aeróbico por dia, dieta alimentar para todo mundo, o cardápio do Estado. Olha lá, onde é que para isso? Então, assim, o interesse coletivo não pode avançar tanto sobre as minhas liberdades, sobre o risco de eu viver num sistema totalitário. De novo, eu caio naquele exemplo que eu dei. Então, vamos proibir o carro. Então, olha só, é preciso tomar muito cuidado com isso. Estamos indo para um terreno muito pantanoso, né? E a turma que defende isso, defende em nome. Aí vem para fechar com o que a gente discutiu lá no início. Faz isso em nome da ciência, usando de forma seletiva os especialistas que interessam. O que nós temos como resultado? A tirania dos especialistas. Né? E isso aí, para mim, é inaceitável. Rodrigo, muito, muito, muito obrigado pela tua... não vou dizer nem participação, mas por ter aceitado o convite. Eu acho que eu conversei há um tempo atrás com a deputada Bia Kicis e, enfim, eu sou absolutamente aqui um indivíduo normal, que tem lá o meu
meu cotidiano, atendo os meus pacientes, tenho meu consultório, tenho lá o meu plantão em hospital público. E o Instagram consegue aproximar a gente, né? Aproxima o indivíduo de um jornalista, aproxima o indivíduo de um deputado, e assim a gente pode efetivamente criar uma voz de sociedade mais imperativa. E eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter contribuído aí também em informar o pessoal. Muito obrigado mesmo. E eu fico à tua disposição sempre que você precisar também de alguma coisa, conta comigo. Então, fechado. Eu agradeço também o convite e já retribuo, então, para você ir na minha live do Tudo Consta e a gente trocar essa bola, invertendo um pouquinho o papel. Maravilha. Eu te faço as perguntas e você esclarece. Já Maravilha. Tá aceito. Vamos combinar o dia. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bom, pessoal, muito obrigado aí por todo mundo que ficou. Muito legal, muito legal. Assim, né? Nem toda live aqui é médica, então a gente traz um pouco de jornalismo, de política. O Rodrigo foi muito bacana em aceitar o meu convite. E eu agradeço aí, mais de 1.000 pessoas. Foi a maior live que eu já fiz, então muito, muito, muito legal, tá? Um abraço a todos, tudo de bom.